Boa tarde a todos que estão participando dessa live. É a minha primeira live. Peço desculpa aí se acontecer alguma coisa imprevista na minha fala. Vou falar com o psicólogo Dr. Roberto, que ele é um renomado especialista em saúde mental aqui no Ceará. Convidar ele aqui. Ele ainda não entrou, mas eu já falei com ele no WhatsApp. Entrou agora. Convidar ele. O doutor Olá, Roberto aí. Olá, doutor Roberto Freire, prazer. obrigado Uma pelo alegria convite. receber o senhor aqui no meu Instagram para essa live. Então, estou vendo aí que está participando meu amigo Felipe Pessoa, meu amigo Rafael Marques. Muito obrigado. A proposta dessa conversa é unir a perspectiva profissional do doutor Roberto com a minha experiência vivida com o transtorno bipolar. E falar de estabilidade emocional, tratamento, autoconhecimento, qualidade de vida. Ótimo. Eu, eu, eu agradeço pela presença de todos aqui presentes, né? E vai ser um papo muito agradável, né, Renato? Sim, Ali- espero que sim. Aliás, Com o seu certeza. livro não é por nada não, mas o livro está muito bem feito, não está, Renato? Tá, eu esqueci de mostrar, dizer que eu sou o Francisco Renato, autor desse livro, Mentoria Bipolar, Estabilidade é Possível. Meu pai entrando aí, eu sou Ronaldo, Diniz Gabriel. Quem não lê o livro, por favor, leia. Você vai entender a mente bipolar, vai entender a dificuldade que é se manter estável nessa sociedade de alta performance que a gente vive. E eu quero ressaltar aqui a importância de ler, porque você pode até não estar com os sintomas, mas às vezes você está com um parente que tem os sintomas, a família não entende como lidar com aqueles sintomas e que o ambiente, quando ele é construído de uma forma muito saudável, porque há um entendimento melhor, a vida do paciente ele melhora muito, tanto do paciente como da família. Com certeza, a informação não é só para o paciente, né? Também para a família, que é o apoio a um dos pilares de sustentação, o apoio da família, dos amigos, junto com o apoio profissional, né? Você tem que ter também esse suporte, um psiquiatra, psicólogo. No meu caso é ininterrupto, né? Eu não abandono por Sim, nada, né? sim. Exatamente. O tratamento para o transtorno bipolar, ele é importante com que seja contínuo, né? Sim, eu já vi assim bipolar falando que não se deu alta no psicólogo, psicoterapia, mas eu vejo assim que é muito necessário essa manutenção na psicoterapia para poder se lidar com as demandas do dia a dia, né? E até porque Situações de também, estresse, de emoção que aparece, às vezes ali em 2 dias o bipolar pode entrar em uma crise, né? Desenvolver sintomas. com certeza. Não, com certeza. Bem, o que eu acredito que seja importante a gente enfatizar aqui é que nesse momento aqui que a gente vai estruturando esse caminho de atendimento, né? Esse caminho de... Porque, assim, primeiro porque a gente sabe que quando a pessoa ela está em estado de mania ou em hipomania, há uma sensação de bem-estar muito grande.
E há uma tendência muito grande de abandono do tratamento. Só que ela pode ser um princípio de uma crise, né? Então, é importante estabelecer esse contato com o profissional, né? Os acompanhamentos com medicamento. O que pode ter uma crise em um certo momento, ele pode ter outra em outro momento. Então, o acompanhamento, ele é importante. É uma doença crônica, né? Ele é uma doença crônica e assim, e que a gente sabe que não, ou seja, por ser crônica não tem cura, né? Mas ele tem como aprender a lidar com essas situações e ela Com os vai, gatilhos, né? Aprender a lidar com o exatamente, estresse, né? Reduzir estresse. exatamente, ele vai aprender a lidar com as situações de estresse, de mobilização, de muita impulsividade, né? Ou seja, Sim. vamos lá. Eu queria só explanar um pouquinho, porque às vezes a gente engloba, as pessoas englobam que transtorno bipolar é uma coisa só. E não, existem tipos. Tudo hoje está baseado entre o DSM-5 e o CID-11, né? Então, eu queria trazer sobre a base do CID-11. Você pode me permitir falar um pouquinho? Sim, com certeza, é importante. Pronto. O CID-11, ele vai separar o transtorno bipolar em três tipos, tá certo? Transtorno bipolar 1, o transtorno bipolar 2, o transtorno ciclotímico, né? Ou seja, são três tipos que a gente tem aqui. E aí, assim, dentro do transtorno bipolar 1, nós temos aspectos mais dos sintomas de mania, né? E assim, eu chamo a atenção para você, que se você já observa isso em você, ou então observa isso dentro da família, dentro de alguém da família, então esteja atento para poder dar assistência melhor a esse membro, ou a você mesmo, né? Então, é um transtorno de humor caracterizado por ocorrências, né, de episódios maníacos ou mistos, ou seja, alternando, onde ela pode alternar entre o estado de mania e o estado de depressão, seja alternado ou seja simultâneo, tá certo? E o maníaco, o que é esse maníaco, né? Esses episódios maníacos, né? Que é definido como um estado de humor extremo, né? Com euforias, irritabilidades ou expansividade, né? Bem como atividades aumentadas de ou então experiências subjetivas também aumentadas, né? Inclusive, se a gente for olhar, às vezes tem casos de estados de psicose, seja alucinações, ou então a gente vai conhecer mais fácil desse jeito, né? Alucinações, delírios, elas podem estar dentro dos aspectos que vão engatilhar exatamente o estado de mania. E aí, assim, a gente também tem, com relação a necessidades nesse estado de mania, né, as necessidades de falar demais, né, as fugas de ideias, sintomas de autoestima ou grandiosidade, né? Eu posso muito bem comprar muita coisa, eu estou muito bem, a coisa está andando da melhor forma possível. Então a gente vê, são aspectos que estão ali latentes e que vale a atenção a ser visto com muito carinho isso, porque por isso que a gente está falando de um acompanhamento mais consistente, né, e contínuo. Por quê? Porque exatamente nesses momentos há uma tendência muito grande da pessoa abandonar o seu tratamento. E ele está entrando em estado de crise, né? E aí, vamos lá, né? Então, o sono fica prejudicado, então acaba sendo necessário
higiene do sono, né? As distrações aumentam muito, comportamentos impulsivos, imprudentes, instabilidade de humor, né? Bem como também a gente precisa entender que quando há a mistura entre o maníaco e o depressivo, nós podemos ter, né, eles simultaneamente ou alterado, né? Os sintomas também podem ser, em parte, o dia todo, ou pelo menos assim, se dá por volta, se observa muito com a questão de 2 semanas, né? Como é que é, ou seja, a temporalidade dos sintomas que estão em ativação ali. Nós também temos o transtorno bipolar 2, né? Onde que ele tem uma diferença, onde a hipomania ele é um estado de humor persistente com duração de vários dias, né? Onde há uma caracterização de uma elevação persistente do humor e aumento da irritabilidade. Ele é uma mania mais moderada, né? Digamos É uma assim, mania mais branda. moderada. A pessoa não Exatamente. fica tão... Fica mais sutil a percepção, né? Mas mesmo assim, esse estado mais eufórico, ele existe. Então a gente não pode tirar isso daí. Não quer dizer que é uma simples alegria. No trabalho a pessoa olha e diz, ele está mais produtivo, hoje está com mais energia. Rapaz, Acha que aquilo é produtivo. Exatamente. Quando ele está em estado mais em crise, inclusive, vamos supor, pessoas com gestão e gestão em áreas de empresas, né? Então, ele tende a puxar muito e há uma exaustão muito grande, provocar uma exaustão muito dentro da sua equipe, né? Exatamente por causa desse estado mais eufórico, de pressa, de atividades, aquela coisa de abarcar muita coisa, né? E aí há Eu uma... conheço uma pessoa que no trabalho a vida toda com alta produtividade, a bipolaridade passou despercebida, só foi ser diagnosticado depois da aposentadoria, já Exatamente, é verdade. já quase idoso. E aí, assim, a gente vê que há um grande, como o Renato mesmo falou, ele não é se a gente puder dizer assim, ele não é tão intenso como o mania, né? Porque o mania, você olha para ele, você sabe que ele está em mania. Aí ajuda É um bipolar tão clássico que já é dado o diagnóstico, que é o meu caso, né? Quando eu tive o diagnóstico com 21 anos, foi numa internação psiquiátrica. Eu estava muito agitado, muito forte, né? Com pensamento totalmente desorganizado, fora do eixo. E precisei ser contido mesmo, né? E essa bipolaridade tipo 1, ela já é, logo de cara, você já dá o diagnóstico. A bipolaridade tipo 2, em média, 10 anos para fechar o diagnóstico, né? Sim, com certeza. O Rafael está colocando assim, qual é o papel da família e dos amigos? Eu acho que é Rafael Azevedo, né? Qual é o papel da família e dos amigos no apoio à estabilidade emocional? Rafael, é de extrema importância. Por quê? Porque, querendo ou não, uma pessoa com a instabilidade emocional, INS, instabilidade, seja, no caso aqui que a gente está falando do bipolar, né? Ele continua tendo seus sentimentos, ele continua tendo a sua forma de pensar, só que está desregulado exatamente por causa do transtorno, né? Porque está entrando em crise. E aí, se ele só vê rejeição, se ele só vê ambientes de muita instabilidade, né, extremamente adoecedor, aquilo tende a piorar. Então, a crise ela vem com muita força, né? Então, é importante com que quando a gente fala isso,
Eu vou dizer assim, não precisa nem ser um grande doutor, grande mestre de conhecimento sobre os transtornos, né? Mas pelo menos ter um pouco de conhecimento, bem típico do que a gente vai falar daqui a pouco sobre psicoeducação, né, Renato? Sim, Isso, e isso faz uma a virada de diferença. chave do bipolar. E eu quero deixar logo claro aqui que psicoeducação já dá uma diferença monstra mesmo no processo de tratamento da pessoa com bipolar, E né? no processo de psicoeducação, você começa a perceber que o cuidado da família, aquela preocupação, se você está dormindo no horário, se está tomando a medicação, você começa a aceitar aquilo, normalmente. Você não tem nenhuma repulsa em relação a isso. Exatamente, Você vê que é o exatamente. cuidado, elas estão participando ali, te ajudando, né? E Com você tem que certeza. aceitar isso. E é importante você ter também um familiar que você possa contar com ele. Dizer, olha, eu estou sentindo isso. Né? E tem um detalhe, E ele lhe conhecer também, para poder exatamente. lhe ajudar. E tem um detalhe que é muito importante. Nesse mesmo ponto, você tem que contar com o seu psicólogo. Né? Mas não deixar tudo para o psicólogo. Né? Tem que ter o Ex- familiar e o amigo. Exatamente. Uma coisa que é muito importante, sabe, Renato, que acontece demais, né? A pessoa, quando ela está submersa no estado, nos episódios de mania, ela pouco percebe que ela está em estado de mania, porque há um bem-estar muito grande nela, né? Mas é um é um bem-estar assim de muita euforia mesmo, de muita energia, de muita É. impulsividade. E ela está assim, nem nota, né? E Vai às vezes curtir, vai curtir. vai curtir. Se for para passar 2, 3 noites acordado, virando ali, vai É. de boa, né? Só que eu cheguei no nível que eu sei quando meu cérebro já está acelerado. Quando a aceleração é de uma emoção, ou quando a aceleração já é patológica, uma hipomania, né? Aí a minha psicoeducação, o meu autoconhecimento, eu sei o que eu devo fazer. Eu sei que eu tenho que priorizar o sono, né? Tenho que aumentar a medicação, avisar psiquiatra que eu estou fazendo isso. Tenho que fazer atividade física, evitar diminuir ali o estresse, né? Do dia. Sim, lógico, lógico. Aí é onde eu ligo a importância do trabalho, né? Que era para ter a inclusão já, né? Porque nesse momento de aceleração ou de depressão, porque o bipolar ele pode, com a emoção, com a preocupação, ele pode ativar a aceleração ou descer para a depressão. Né? Ele era para chegar no trabalho e ter um acolhimento lá e o acolhimento dizer, ó, então vá para casa fazer sua terapia, né? Sua higiene do sono. A gente trabalha muito num aspecto muito preventivo, né? Então é importante a gente ter uma perspectiva preventiva. Ou seja, trabalhar sobre uma organização, a disciplina de sono, de atividades, né? Não tentar ter atividades muito ativa antes de dormir, porque ele vai ter mais dificuldade de entrar no estado Não, de sono. o bipolar é tão sensível que até uma notícia de um resultado importante na sua vida. Eu estudo para concurso, por exemplo, se eu passar para um concurso, até aquela notícia eu tenho que saber lidar com ela. Porque aquilo pode ser aquela emoção pode ser um gatilho. Sim, com certeza. Muito delicado. O cérebro É bipolar delicado. é um cérebro sensível, né? É sensível, mas não é impossível, né? É importante a gente Não, ter essa ideia. Porque não é não, porque é você pode fazer preventivo, tudo, mas tem que respeitar, tem que ter responsabilidade, né? exatamente. Porque se ele não tiver um certo cuidado, ele pode entrar, ele pode ter a crise. Né? Então a gente vai ter que organizar exatamente isso. É um equilíbrio, gerar um equilíbrio durante o dia todo da pessoa, para que ele
E acima disso daqui também, é importante ter a menção de que ele precisa ter a ideia de um conhecimento de si, uma percepção sobre si mesmo. Sim. E isso a pessoa desenvolve melhor com a psicoterapia, né? Sim, com Você vai certeza. conversar, vai refletir, né? Vai Vai, usar. vai conhecer vai conhecer também, Eu além utilizei disso. uma ferramenta que foi muito importante, que foi o diário, né? Que eu até coloquei no livro como diário das emoções. Eu Sim, sim. escrevo como foi meu sono, né? Se eu estudei, eu trabalhei ali, eu escrevo como é que foi aquela sensação. Eu coloco palavras ali de motivação, de gratidão, coisas simples, simples. Em 10 minutos, no dia, você consegue preencher. E aquilo, fazendo todo dia, na semana você consegue perceber como é que está seu humor e consegue levar ali para psicoterapia, algum detalhe para ser conversado, né? Com certeza. Por que que isso é importante? Porque a gente está novamente falando da psicoeducação, né? Na psicoeducação, quando o paciente ele se conhece melhor, vê o movimento psíquico dele, ele tem como melhor administrar. Por quê? Porque no primeiro momento que ele percebe que aquilo está ativando, que aquilo está vindo com uma certa demanda, aí ele já começa a entrar no estado de autorregulação. É, começa a perceber, identificar melhor os sinais precoces, né? Exatamente. E aí, e aí a gente está entre a mania, ou e a hipomania, e também a questão da depressão, né? Que aqui ele vai ser importante, porque tanto as atividades, o equilíbrio das atividades, elas vão nos ajudar para equilibrar os episódios de mania, como os episódios de depressão, né? Liberando mais os hormônios do prazer, né? Ou Sim. seja, no contato com a natureza, no contato com atividades comuns, Atividade, atividade física eu uso tanto quando eu estou mais ativado, porque eu sei que o cérebro acelerado, né? Atividade física vai liberar aquela dopamina em excesso, aquela dopamina patológica, e vai liberar a dopamina boa e vai liberar endorfina, né? exatamente. E na depressão também, você não pode se isolar, não pode ficar. Você tem que enfrentar, tem que se levantar, tem que fazer o exercício, mesmo sem coragem. E eu vou te dizer uma coisa, Renato. Quando a gente faz, vamos supor, um simples exercício assim muito bacana, sabe? Muito simples, não precisa nem de muito dinheiro, não precisa nem de dinheiro para fazer isso. Principalmente nós que moramos aqui numa cidade de praia, né? Pois Ó, é, você pode é, nadar, fazer caminhada, bicicleta. exatamente. Vai lá nadar no mar, vai caminhar na beira-mar, vai tendo esses contatos, porque a gente começa a Tudo estimular de graça, hein? tudo de graça, né? A gente não precisa de muita coisa, é tudo de graça. Agora, assim, é uma disposição que a gente vai precisar ter. Isso vai ter que É, partir de cada pessoa. quando der 10 horas da noite, não pode estar mexendo no celular com luz azul. Não, aí, ó, Aí tem que fazer uma desliga, meditação, fazer um exercício de respiração. Eu não sou exatamente. teimoso, não vou mentir, tem dia que eu exagero, mas eu gosto de trabalhar o antes, durante e depois. Eu até tinha lhe dito que eu queria falar sobre isso, né? Até trazer, Certo. né? Quando eu vou para um evento, uma festa, por exemplo, eu fui para o show do Guns N' Roses, né? Aí eu sabia que aquele show ia ser muito eufórico. Então eu me preparo antes. Eu passo a semana dormindo bem, no mesmo horário, dormindo no mesmo horário, acordando no mesmo horário, fazendo atividade física,
fazendo meditação, respiração, me alimentando leve, diminuo ali o café à tarde, faço toda uma preparação, vou para o show. Durante o show, eu não bebo, porque eu sei que a bebida também é um gatilho. E fico ali observando meu pensamento, né? Vejo. O show terminou cedo, começou cedo, não, às 8 e pouco. Aí, 1 hora da manhã, eu ainda estava acordado, cheio de energia. Aham. Eu poderia ter emendado, virado da noite, mas eu conscientemente resolvi voltar para casa, né? Para dormir. Lógico, lógico. Aí no outro dia, depois desse show dessa euforia, eu ainda fico com o cérebro ali, um pouco acelerado, mas essa aceleração é de alegria, é normal, ela não é patológica. Ela se torna patológica se eu exagerar mais um pouco. Aí eu entro num protocolo de mais descanso, se necessário, eu tenho uma medicação de socorro, né? Ela é guardadinha ali para poder me ajudar nesses momentos que o sono não está funcionando. É. Eu queria trazer dois aspectos que eu acho muito importantes, sabe, Renato? Vamos supor, quando você fala de atividades muito exaustivas, né? Ou que demanda muito impulso ali, você está lá submerso naquilo. Eu vou te dizer assim, tem uma coisa que é muito bacana, porque, vamos supor, para concurso, digamos, né? Se existe uma cobrança de alta performance muito grande, exageradamente, para estudantes de concurso, certo? Sim, E a gente sabe que nessa desregulação do humor, né, a gente tem um pequeno prejuízo, né, nas suas funcionalidades, pequeno nem tanto, né, às vezes, para alguns, às vezes maior, outros um pouco menor. Mas existe um prejuízo no desempenho da cognição, como também tem um prejuízo no desempenho das funcionalidades do dia a dia. Por isso que é importante esse acompanhamento e como você trouxe, né, o antes, o durante e o depois. De entender que é o conhecer-se e saber onde é que estão os teus limites, saber como é o passo de cada coisa que a gente vai poder dar nesse momento que tem muita dificuldade para estabilizar. Novamente, está muito bom? Tá. Ou está estudando demais? É bom estudar? É. Mas é importante você organizar, regular isso daqui, porque senão ele vai ter um prejuízo ali e às vezes até você ter que parar de estudar por causa de uma crise que você vai ter que estabilizar aquele humor. sim. A estabilidade, ela é uma construção diária, né? Esse antes, durante e depois, no concurso público, ele funciona assim, né? Na reta final, é onde você vai estar fazendo uma revisão mais intensa dos conteúdos do edital. O bipolar sai prejudicado, porque na reta final gera uma ansiedade. E essa ansiedade faz com que você cuide melhor da sua estabilidade. Você não vai estar em igualdade com aquela pessoa que não é bipolar, estudando mais do que o limite, né? Você, pelo contrário, vai diminuir as suas horas que você já estuda normalmente para poder controlar essa ansiedade com uma higiene do sono rigorosa. Não pode esquecer da atividade física, da alimentação, do lazer, Da nada. meditação. Da meditação, todos os cuidados. E o bipolar ele gasta energia, muita energia, para poder
controlar todos esses cuidados, né? Observar, tá fazendo. Portanto, Então, pode falar. eu vou até entrar na questão da inclusão, né? Eu percebi, também outras pessoas já estavam discutindo isso, já tem uma lei tramitando no Congresso. Tem duas leis, né? Uma na Câmara dos Deputados, outra no Senado, da Câmara da Benedita, do Senado do Romário. E eu analisando, realmente eu entendi que o bipolar tem uma deficiência psicossocial, né? Aí eu me estudando, observando meu tempo ali de estudo, eu percebo que é muito difícil atingir uma nota da ampla concorrência, né? Eu, em 2023, passei no concurso do Tribunal de Justiça do Ceará, me inscrevi como PCD, utilizei meu laudo, de transtorno bipolar, anexei os históricos dos prontuários das internações, provas amplas, não tinha dúvidas, era incontestável a gravidade, as limitações, as barreiras. Levei a discussão até o STF, mas só vão liberar, não para mim, né, para todos. Só vai ser reconhecido a deficiência psicossocial quando essa lei for aprovada no Congresso Nacional, né? Aí eu ainda me coloco como concurseiro, ainda estou aí na luta, tentando melhorar a nota ao longo prazo. Eu acho que é possível atingir uma nota melhor, né? Para entrar sem precisar dessa cota PCD, mas eu resolvi escrever o livro também pela essa minha virada de chave, essa psicoeducação, autoconhecimento, a comunicação que eu consigo passar para as pessoas, né? Ajudando, é como se eu estivesse pegando na mão da pessoa e o doutor Roberto caiu. Pois é. Aí, estudar para concurso de alto nível requer muita disciplina e uma mente bipolar realmente precisaria dessa inclusão, desse apoio do Estado, né? Para poder dar os direitos, né, necessários. O Roberto caiu. Pois é, vamos esperar o doutor Roberto. Eu acabei perdendo meu raciocínio, mas essa live hoje com o doutor Roberto, para quem entrou agora depois, né? A gente vai falar da experiência entrando. Opa, doutor Roberto, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Tá um pouco lento. Você que caiu e mandou uma mensagem, eu vi aqui no WhatsApp pelo notebook, acabei perdendo o raciocínio. Estava falando sobre concurso público, né? Sim. Mas eu acho que
a minha mensagem eu consegui responder, né? Acho que a sua internet está um pouco lenta. A internet está um pouco lenta. Pois é, pessoal, vou continuar. O Roberto pediu para eu continuar. A internet dele está lenta. A gente falou. Estava falando agora por último sobre concurso público, né? Sobre a preparação de uma pessoa em transtorno bipolar para esse desafio, concurso público de alto nível. Eu agora vou fazer para a Assembleia Legislativa do Ceará, cargo de analista em gestão. A preparação é bem desafiadora, mas eu estou um tempo estudando. Para manter a rotina de estudo, eu sigo uma rotina bem estruturada, com a higiene do sono adequada, procuro dormir e acordar no mesmo horário, fazer atividade física pelo menos umas 4 vezes por semana, musculação, caminhada. O lazer é muito importante, não pode faltar no final de semana. Aí procurar estar controlando o estresse. Tudo isso exige muita energia. E isso diminui o tempo de estudo da pessoa com bipolar, né? O mais certo. Tirei aqui o Dr. Roberto, a transmissão dele estava. Oi, estou aqui. Pronto? Voltou, Roberto. Voltou, hein? Agora seu microfone está desligado. Uhum. Vamos tentar mais uma vez aqui. Vou tentar convidar ele mais uma vez. Tá difícil hoje a internet. Não está colaborando. Hum. Pronto. Pronto, a sua internet, né? Deve ser Provavelmente. mesmo. Que a minha não falhou aqui, eu continuei. Acabei me misturando aqui o raciocínio. Você estava falando dos concursos, como é que você fazia para poder dar de conta da sua. Eu falei. Travou. Eu falei um pouco.
caiu a internet. A internet dele está muito lenta, né? Pois é, doutor Roberto. Uma pena sua internet está lenta, mas a gente abordou muitos assuntos importantes desde o início, foi muito produtivo. A gente falou sobre bipolaridade tipo 1, tipo 2, ciclotimia, né? E falei um pouco do antes, durante e depois, né, de cada projeto. Aí, trazendo aqui mais uma vez o livro, Mentoria Bipolar, Estabilidade é Possível. Essa foto eu bati em Guaramiranga, eu estava ainda escrevendo o livro, e pela janela dava para ver a Mata Atlântica. Aí eu me posicionei nessa posição, tomando esse café, e pensei, dava certo aqui essa foto para o livro. Aí pedi meu primo, Felipe Rodrigues, para bater a foto. Ficou magnífica, né? Eu já falei com 2 editoras para poder lançar meu livro com eles, mas eles pedem uma contrapartida minha em dinheiro. Tinha que fazer um investimento. Eu acabei achando que não era necessário no momento, que da forma que eu estou levando o projeto, era suficiente, né? Porque eu ainda estou estudando para concurso, tem uns terrenos que eu comercializo ainda, e eu não queria gerar assim, muita expectativa. Acabei não lançando, e teve outra empresa também que eu falei de marketing, eles iriam divulgar meu livro na imprensa, e eu acabei achando que agora também não era necessário. Eu lancei o livro como autor independente na Amazon, né? Fiz tudo sozinho. Esse registro aqui do ISBN, a catalografia também foi eu que fiz. Esse livro aqui, esse foi impresso pelo Clube de Autores. Lá eu imprimo mais unidades para comercializar. Minha psiquiatra vende para mim nos institutos que ela trabalha, me ajuda, né? Disponibilizando lá. E algumas pessoas, dezenas, centenas de pessoas já leram o livro, já vieram falar comigo, deram feedbacks muito, muito bonitos. O que mais me emocionou foi uma mãe do Rio Grande do Sul que veio falar comigo que o livro, um ponto do livro era exatamente igual à filha dela, a mesma idade que eu tive no momento de crise, né? E ela comprou o livro, saber que o livro está ajudando essa família, já é maravilhoso, né? Já valeu a pena ter escrito o livro. Teve outras histórias também, pessoas que descobriram a importância da disciplina, o esforço diário que você tem que fazer, né? Para se manter estável. Doutor Roberto caiu. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Pode ficar à disposição. Eu tinha feito um roteiro com o doutor Roberto. O roteiro está aqui. Ver se a gente falou todos os pontos. Aqui a gente falou, né, da higiene do sono, da rotina estruturada, da psicoeducação, da redução do estresse. Isso é muito difícil numa sociedade de alta performance. A importância da atividade física, a alimentação leve,
principalmente não beber álcool, não tomar café, fazer saudável, né? Tudo tem que ser autoconhecimento, né? Saber o que é bom para você, o que faz mal. Com isso você aprende a identificar melhor os sinais precoces. Ah, Rafael, boa pergunta, hein? Eu confesso que quando eu terminei de escrever o livro, Rafael, eu senti a dor, todas as dores, tudo de novo. Foi muito intenso. Até comentei com o professor Nilson Rodrigues sobre isso. Ele disse que eu senti igual a Clarice Lispector. Ela não conseguia ler o livro dela depois que escrevia. E eu não conseguia ler meu livro. Eu passei mais de um mês para conseguir ler a primeira vez ele todo, né? Mas eu sabia que a mensagem era de esperança, né? Que eu estava falando diretamente. Eu escrevi o livro de dentro de mim para uma pessoa que está em alguma fase da bipolaridade. Ou ela está em mania, hipomania, ou está equilibrada, ou está em depressão. Em algum momento, ela lê meu livro, ela vai se encontrar. Se ela tiver instabilidade, ela vai saber que tem que se cuidar. Se ela tiver hipomania, ela vai ver eu pedindo para ela parar. É. Obrigado, Rafael, pelo reconhecimento. Vindo de você é muito importante, né? Saber que esse livro é um legado, né? E espero que essa live tenha sido produtiva, né? E foi muito boa. Pena que o Dr. Roberto falhou, a conversa ia ser muito rica. Ia continuar sendo muito rica, né? Mas eu acho que os pontos que a gente, né, imaginou já estão todos preenchidos, né? Aí eu quero reforçar que a estabilidade emocional, ela é um processo, né? Ela não vem de uma vez. Ela é construída etapa por etapa, né? Quando eu fui melhorando, eu fui percebendo, né? As coisas se encaixando, né? Onde é que o sono entrou, onde é que a atividade física ajudou, onde é que o lazer foi depois do concurso, eu exagerando demais ali, concentrado, focado no estudo, aí eu tinha esquecido do lazer. Perguntei até para minha psiquiatra, ela disse, não, Renato, você não pode esquecer do lazer, né? Foi aí que eu acordei como o lazer é importante, né? O lazer é um dos direitos fundamentais, né? Assim como o trabalho, né? E eu hoje estou nessa luta, né? Não só com o livro, com a mentoria, para poder ajudar outras pessoas, mas também nessa luta pelo reconhecimento dos transtornos mentais como deficiência, né? Queria muito que a lei que está tramitando na Câmara dos Deputados fosse aprovada, né? E implantado, né? Essa política pública. Pois é. Alguém tem mais alguma pergunta? Pois é, vou só resumir um pouco, né? Essa live foi com o Dr. Roberto Freire, ele caiu na internet, mas a gente ia. Ele pontuou algumas coisas que ia trazer também na conversa, né? E o que eu tenho a dizer é isso, né?
que a estabilidade é possível, que você bipolar dá para crescer na vida, dá para realizar sonhos, né? Mas tem que ter muita consciência, tem que respeitar sua condição, seguir o tratamento contínuo, né? E dá para vencer os medos, superar as crises. Se você for internado, dá para superar também, né? As perdas emocionais. E, por favor, leia meu livro. Se tiver alguma dúvida pontual, pode falar comigo. Tiro todas, né? E eu também, para quem quiser, eu tenho uma mentoria. Mentoria, eu vou te conhecer melhor, saber a sua realidade, e a gente vai tentando se ajudar, né? O Dr. Roberto está dizendo aí que fica à disposição para tirar dúvidas. O Instagram dele vai estar em colaboração comigo nessa live, viu? Quem sabe outro momento a gente possa fazer outra live também com mais calma, com a internet melhor, viu? Tudo de bom a todos, obrigado por quem participou, quem fez perguntas. Qualquer dúvida, pode falar comigo.